Galera, nós tivemos a oportunidade de jogar antecipadamente o novo jogo do Homem-Aranha, o Marvel's Spider-Man 2, e nesse vídeo vamos passar as nossas impressões com esse jogo que tá muito bonito. Eu acredito que as imagens já se vendam por si próprias, então essas imagens que vocês estão vendo na tela já mostram o quanto o game evoluiu, mas mais interessante que isso, é uma boa forma de a gente ver a evolução do hardware do próprio PlayStation. Quando a gente parte do que era disponível no primeiro game, saiu originalmente para PlayStation 4 e também para as melhorias do PlayStation 4 Pro, e o que do jogo muda quando você dá um hardware mais potente disponível. Então nós temos a mesma desenvolvedora, a Insomniac Games, nós temos basicamente os mesmos personagens, na verdade. É a mudança de novos hardwares e o que você pode fazer com eles. E o ponto alto desse game é que, diferente de intermediários, como foi o caso do Miles Morales, esse é um jogo pro PlayStation 5. Tanto o primeiro Spider-Man quanto o Miles Morales, eles tiveram versões depois buscando usar os recursos do PlayStation 5, mas eles ainda foram desenvolvidos com os paradigmas do PlayStation 4 e as suas configurações de hardware. Esse aqui não. Spider-Man 2 é totalmente pensado no que o PlayStation 5 é capaz de fazer e nessa análise nós vamos mostrar para vocês. Antes de a gente pular pro Marvel's Spider-Man 2, vamos comentar um pouquinho do como a franquia evoluiu, saindo do Play 4 em direção ao PlayStation 5. Então o jogo originalmente rodava dentro das capacidades do PlayStation 4. E ele tinha alguns limitadores bem importantes. O primeiro dele é a questão de performance gráfica. Então quando a gente joga no PlayStation 4, nós percebemos principalmente uma redução nas resoluções. A imagem final não tem uma resolução muito alta e especialmente os objetos um pouco mais distantes, eles não têm muita definição, tanto por falta de pixels, quanto também a incapacidade do hardware da época de conseguir renderizar muito distante. Você não tem tanta performance gráfica para ficar fazendo os desenhos lá ao final da rua, você tem que começar a não desenhar alguns objetos e também tem que começar a reduzir a qualidade do detalhe de alguns em média distância. O PlayStation 4 Pro é uma mudança bem interessante, porque ele introduz a capacidade de rodar em resoluções mais altas. Então o Marvel's Spider-Man já roda com uma definição muito mais alta quando você vê ele rodando no PlayStation 4. Aí, resultado final, uma imagem com muito mais definição e até os objetos um pouco mais distantes também ganham uma qualidade maior. Mas outra limitação continua presente, que é a taxa de quadros. Então, o PlayStation 4 era baseado na microarquitetura Jaguar, da AMD, que é uma evolução em cima da arquitetura Bulldozer, da galera dos FX, e ela tinha um problema em manter altas taxas de quadro. Então o resultado é, mesmo com mais performance gráfica, o PlayStation 4 Pro só oferecia um gameplay a 30 FPS, quando o assunto era o Marvel's Spider-Man e também o Miles Morales. Com a introdução de uma versão para PlayStation 5 e também para PC, que a gente testou aqui no Adrenaline, alguns truques na manga foram adicionados. Então o primeiro deles é taxas de quadro mais altas. Então nós tivemos a introdução do gameplay, a opção de jogar a 60 frames no PlayStation 5 e também, até mais que isso, destravado no PC. Você podia jogar quantos frames seu hardware fosse capaz de empurrar. O segundo é a introdução da técnica do Ray Tracing. Então o Marvel's Spider-Man e o Miles Morales originalmente usavam apenas a rasterização, que era o que tinha disponível na arquitetura GCN. Quando a gente troca para RDNA, a gente passa a ter acelerador de traços de raio. Então o que a Insomniac fez foi, no PC e no PlayStation 5, aproveitar e colocar umas superfícies com Ray Tracing. A gente mostrou isso já no nosso vídeo de testes com o game no PC e algumas superfícies ficaram maneiras. E agora, enfim, a gente chega, então, no Marvel's Spider-Man 2. Esse jogo não tem mais as limitações dos paradigmas do PlayStation 4. Então, o desenvolvimento dele tem algumas mudanças, e algumas influem bastante no gameplay de uma forma muito maneira. A primeira delas é adeus HDs. Os HDs, eles limitavam alguns pequenos detalhes do game. Então, por exemplo, a própria velocidade que o personagem pode se deslocar pelo mapa, as desenvolvedoras, inclusive, já falaram isso, era limitada pela velocidade de leitura do HD. Se você avançasse muito rápido pelo mapa, no Miles Morales e no primeiro Spider-Man, você teria problemas de carregamento de textura, modelos que não viriam a tempo. Isso acaba com o PlayStation 5, o uso de SSDs e também a nova arquitetura de compressão do Kraken. E o jogo gosta de esfregar isso na sua cara em alguns momentos. Então tem algumas transições, por exemplo, na luta inicial já com o Homem-Areia. Já devo abrir um parênteses aqui, eu nunca gostei do fato de que eles não traduzem os nomes dos personagens. Não adianta eles chamarem ele de Spider-Man no jogo inteiro, ele é o Homem-Aranha ou, entre os íntimos, é o Miranha. Assim como o Sandman não é o Sandman. Sandman é o cara dos quadrinhos lá. Ele é o Homem-Areia nos nossos corações. Eu acho um detalhe da tradução que sempre me incomodou nesse jogo, mas é uma opção da desenvolvedora e da publicadora. Mas vamos lá. Então, no confronto com o Homem-Areia, nós temos alguns momentos em que Não é muito spoiler porque é os primeiros minutos do jogo, galera, mas ele soca um dos protagonistas e ele é arremessado muito longe e você tem que voltar para a luta.
Esse arremesso já é uma coisa que o PlayStation 4 não faria, porque em poucos instantes você está num lugar e no seguinte você já está sendo arremessado para vários metros ou até talvez quilômetros, eu não medi, do lugar do combate, e você precisa voltar e muitas vezes tem uma animação que te joga muito rápido de volta. Então já é um sinal, uma amostra de como algumas coisas, alguns paradigmas são diferentes no desenvolvimento desse game. O segundo e mais marcante é você trocar de personagens de uma forma meio GTA V, mas com a vantagem de que você não fica lá no céu esperando carregar o lugar onde você está jogando. Transicionar entre o Miles e o Peter Parker é praticamente instantâneo. Então, quando você está selecionando as missões do jogo, você pode escolher missões que são para um, são para outro, ou missão que envolve os dois, e o SSD tanca. Você vai ver que a transição é praticamente imperceptível de você trocar de um personagem para o outro, porque é muito rápido. Então é muito confortável você trocar de missão, você não fica pensando que vai ter que esperar outra tela de loading, porque a próxima missão é com o Miles ao invés de ser com o Parker. E é engraçado algumas cenas que são claramente pensadas também nessa possibilidade. Então, às vezes o jogo de propósito ou salta você de um lugar para o outro, com uma câmera maneira voando por Nova York, ou tem trechos literalmente de teletransporte. Parece que você está jogando a Ratchet & Clank e aquele pedaço de exibição da SSD, tem isso de novo, você se teleportando de mundos, e tudo isso só acontece porque você tem um SSD que tanca trocar de cenários tão rápido. Outra coisa que melhorou e impactou positivamente no gameplay é que você ganhou uma nova forma de se deslocar pelo mapa. Agora que você não tem mais necessidade de ficar com medo que o HD não vai entregar as texturas, o jogo introduziu uma forma de planar pelo mapa, bem acelerada, que é bem interessante para quando você quer fazer uma missão do outro lado de Nova York e você não quer ficar 20 minutos fazendo web swing para lá e para cá. Então, quando você tem um movimento de ar ali entre os prédios, acaba fazendo uma espécie de um túnel de vento. Você pode usar esse vento para se deslocar super rápido. Isso é bem interessante, principalmente quando você tem que cruzar a ponte, que não tem muitos prédios para você ficar tirando teia e fazendo web swing. Ou também quando você quer ir rápido de um lado ao outro do mapa, sem necessariamente usar um teleporte, você se desloca super rápido. E é outra coisa que não dava para tancar sem você ter um SSD carregando tudo que você está avançando em tempo. Beleza, e a parte de gráficos, como é que o jogo fica? Nós temos dois modos agora disponíveis no PlayStation 5. Então você vai ter o modo Fidelidade, que é um nome meio estranho, devia se chamar, sei lá, qualidade gráfica ou visuais, fidelidade parece que você é infiel quando escolhe outro, sei lá, ou você está trapaceando com alguém. Mas vamos lá, o modo fidelidade, que é fidelidade gráfica, só que a tradução não pôs o gráfica também, e daí fica estranho, mas você tem também o modo desempenho. Então, o foco dos dois o modo fidelidade vai tentar entregar os melhores gráficos com a resolução mais alta, o mais próximo possível do 4K, não forçando então muito a mão no upscaling, o máximo de traçamentos de raios, máximo de efeitos, tudo isso numa experiência voltada para os 30 FPS. Enquanto que no modo desempenho você vai ter um gameplay buscando os 60 FPS, abrindo mão de principalmente resolução, então você nota um impacto grande em resolução, e também traçamentos de raio. Então, começando pela resolução, quando a gente olha uma cena no modo desempenho e no modo fidelidade, vocês percebem principalmente como os objetos ao fundo perdem definição. Então, os prédios lá vão ter bem menos pixels, você vai ter a sensação de, como um todo da imagem ter uma resolução mais baixa, tá? Menos detalhes aparecendo na cena. Isso tem um impacto negativo também no anti-serrilhado. Ele ainda vai apresentar cintilações no modo desempenho, então se você fica parado e olha uma cena, às vezes você vai ver uma borda que fica meio piscando ao fundo, é porque não tem definição bastante para o efeito de anti-serrilhado entregar uma imagem estável mesmo usando filtros temporais. Outro detalhe que é bem interessante é o uso do Ray Tracing. Ele não é como no Miles Morales, em que você tinha um modo desempenho, um modo Ray Tracing desempenho e o modo qualidade gráfica. Agora você sempre tem Ray Tracing em todos os modos, justamente porque o jogo foi pensado já com Ray Tracing na manga. Todos os cenários são pensados em quais superfícies vão usar bem melhor o Ray Tracing e quais não precisam. E a Insomniac mandou muito bem. Então, quando você olha alguns cenários, como por exemplo o quarto do Peter Parker, a casa dele, você tem quadros que têm reflexos, a tela do monitor dele mostra reflexos, e esses lugares pontuais em que é aplicado o Ray Tracing fazem uma diferença bem bacana no resultado final visual. A imagem fica realmente muito bonita quando você tem, por exemplo, tem poças d'água no chão, a composição do cenário muda bastante, além de algo que já era bem usado nos games anteriores, que é o Ray Tracing nas fachadas dos prédios. Então, no PlayStation 4 e no PlayStation 4 Pro você não tinha Ray Tracing, então o que era feito era Cube Maps. Você tinha imagens da cidade aparecendo refletidas no vidro, elas eram pré-renderizadas, baseadas no horário do dia, variava a imagem, mas era só prestar atenção que você ia ver que não fazia sentido o que estava no reflexo,
você não via nada se mexendo no reflexo, não era uma imagem dinâmica, e às vezes, dependendo do ângulo que você estava, os reflexos aparecem e somem. Então, principalmente quando você está se deslocando, usando o web swing para lá e para cá, você vai ver que o reflexo está presente, aí desaparece, aí está presente, aí desaparece. O Ray Tracing do PlayStation 5 torna ele mais consistente no Miles Morales e no Marvel's Spider-Man, na sua versão para o PlayStation 5, só que ele não é ainda um Ray Tracing com uma definição alta, e o Marvel's Spider-Man 2 apresenta já um Ray Tracing excelente. A gente tem umas imagens com uma definição bastante alta, e até o modo desempenho entrega alguma coisa de Ray Tracing para você, então você vai ver alguns reflexos nos prédios, vai ver reflexos em poça d'água. Um detalhe ou outro não vai ser usado, então, por exemplo, nessa cena, tá bem visível ali os balões, quando você está usando o modo fidelidade, rodando a 30 FPS, você tem o seu personagem refletido no balão, o efeito é bem maneiro. Já quando você troca para o modo desempenho, o balão ainda tem um efeito legal ali de brilho, mas você vai ver que ele não é tão interativo, não é um efeito tão realista comparado com a opção do modo fidelidade. Você acaba abrindo mão de reflexos em alguns lugares quando você opta pelo modo desempenho, você vai ter menos superfícies com Ray Tracing sendo calculado. Outro detalhe do PlayStation 5, comparado com os games anteriores, é como ganhou muito mais volume. Então, por exemplo, os modelos das árvores estão numa definição mais alta, nós temos mais coisas nas ruas, e o resultado é que quando você está fazendo aquele seu deslocamento, a sensação é que a rua está muito cheia de gente, está cheia de carros, tem muito mais árvore, muito mais vegetação. Então, o jogo como um todo ganhou um volume maior quando você compara com as franquias anteriores. Lembrando que dependendo do modo que você escolhe, também varia o número de jogadores que vão estar, o número de pessoas na rua e carros também varia dependendo de qual é a qualidade gráfica que você escolhe, mas mesmo no modo aí de mais performance tem bastante gente, está bem recheado de elementos a tela. Uma coisa que eu senti bastante nesse jogo ele é uma continuação, isso é óbvio então que ele relaciona com os primeiros games, mas há uma certa dependência dos games anteriores e não é só no roteiro. Então eu acho que o jogo está mais difícil. Eu joguei no segundo nível de dificuldade mais alto, que é o que normalmente eu jogo, e eu passei um pouquinho mais de trabalho comparado com o Miles e especialmente o Spider-Man no primeiro. O jogo começa a ter muitos comandos e, de certa forma, ele parece se construir em cima da experiência de você acreditando que você jogou os anteriores. Então eu acho que para quem está de olho nesse game, definitivamente cogite jogar o primeiro jogo e também o Miles Morales, mas principalmente o primeiro jogo, não só para você entender o que está acontecendo na história, mas também para você já entrar nesse game familiarizado com os comandos, para a curva de aprendizado não ser tão pesada. Ele é um pouquinho mais pesado que os outros, ele parece partir já de um certo pressuposto de que você tem experiência, teve experiência com os games anteriores, então a dificuldade fica inicial meio chata se você não domina eles. Outra coisa que aumentou também essa sensação de dificuldade é que ele tá acelerado. O filhão tá empolgado. Se você compara a porradaria nos Miles Morales e no Spider-Man no primeiro com o segundo, os movimentos estão muito mais rápidos, as animações estão mais aceleradas, os movimentos estão mais amplos, a porradaria é bem desenfreada, é uma mudança em relação aos outros jogos. Ele até deixa você um pouquinho intranquilo em alguns momentos que você tá apanhando muito. Ele chega a ser um pouquinho cansativo dependendo da dificuldade que você escolheu jogar. Então é uma das principais diferenças que eu notei em relação aos outros games, é que esse jogo ele também ganhou mais ritmo. E aí vem uma coisa importante, também falando agora dos hardwares. O PlayStation 5 suporta a taxa de atualização variável, o VRR. Nós testamos o VRR combinado com um monitor, uma tela OLED 4K de 120 Hz da Aorus, e que ela reporta a taxa de atualização. Então a gente consegue ver qual é a atualização do jogo, a atualização de tela baseada no reporte do overlay da tela. Algumas coisas bem interessantes aconteceram. Então, primeiro, quando a gente fala do jogo rodando no modo desempenho, usando o VRR no modo suave, ele reporta muitas vezes que está rodando a 120 Hz, mas, na verdade, o que ele está fazendo o jogo está rodando travado a 60 e a taxa de atualização está em 120, com um frame sendo repetido 2 vezes para fechar ali a conta. Eventualmente, se você tem variações na performance, você vai ver esse 120 variar para alguns números diferentes. E isso é eventuais quedas de FPS, que não são muitas no jogo em geral, mas eventualmente acontecem. O monitor vai lá e cai a performance um pouquinho para tentar bater com a taxa de atualização e evitar o tearing na tela. Se você troca para o modo fidelidade e mantém o VRR, ele continua reportando 120 FPS, mas agora ele está repetindo 4 vezes o mesmo frame para você ter essa taxa de atualização fechadinha, um novo frame, uma nova imagem exibida pela tela. Mas as coisas ficam bem interessantes se a gente desliga a limitação. Então, você no VRR você pode optar por desligar ele, você pode usar o modo suave, em que ele vai tentar manter uma taxa de quadros estável e sincronizar isso com o monitor. E existe um modo desbloqueado. E a experiência é muito melhor quando você liga o VRR e ainda melhor quando você desbloqueia os frames. Então, por exemplo, jogando no modo desempenho, com tela em 120 Hz e desbloqueando os frames, nós temos um gameplay que
ele passa dos 60 quadros. Então a gente chega a ver ele trabalhando ali 68, uns picos de 70 até quase 80. Ou seja, o jogo está bem dimensionado para rodar 60 FPS. Se você desbloqueia os quadros, ele não vai muito mais longe que isso. Mas esses 10, 15% a mais de desempenho aumentam a responsividade, já que nós estamos no monitor de 120 Hz. É muito bom jogar esse jogo em 120 Hz, o VRR desbloqueado no modo desempenho. É absurdamente fluido e combina muito com o gameplay. Tá mais acelerado e que envolve muitos reflexos e contra-ataque. Boa parte das mecânicas é aparar golpes ou defender eles e contra-atacar no timing certo. É muito da hora. O problema é a perda de performance visual, então eu sinto falta da qualidade gráfica. E aí tem um meio de campo bem interessante entre você perder frames e você perder pixels, que é rodar no modo fidelidade, habilitar o VRR e desbloquear os frames. Então, só de habilitar o VRR, o gameplay fica muito mais responsivo, você tem a sincronização ali da taxa de atualização do game e da tela, a responsividade dos comandos fica muito boa, mas se você desbloqueia os quadros, ele não vai subir muito dos 30 FPS, mas quando você olha o gameplay travado a 30 e dando essa margem para ele oscilar um pouco e usando o VRR, surge meio que um intermediário entre jogar travado a 30 sem VRR e jogar os 120 destravados. Não é tão bom quanto 60 frames, mas não é tão ruim quanto 30 frames travados. A experiência fica mais responsiva e você mantém os efeitos avançados de Ray Tracing, a resolução bastante elevada. É o meio termo que eu achei mais interessante na minha opinião. Eu gosto muito de 60 frames, mas depois de ver o jogo rodando em alta resolução e com Ray Tracing aplicado em várias superfícies, dá uma tristezinha desabilitar tudo isso. O jeito, galera, é a hora que a gente começa a encontrar as limitações do hardware. Então, o PlayStation 5 ele não tem performance para entregar tudo isso. Ou ele entrega alta resolução com muito Ray Tracing, ou ele entrega 60 frames ou mais. Esse é o tipo de coisa que, como a gente espera que já aconteceu com os outros títulos da série, quem sabe chegue para PC e a galera que tem hardware o bastante tem as duas opções ao mesmo tempo. Para o PlayStation, infelizmente, você tem que escolher uma das duas coisas e, como me incomoda porque eu gosto das duas. Fica difícil escolher qual dos dois eu jogaria. Particularmente, por ter uma tela 4K em casa já com um display relativamente grande, eu sinto muito impacto de reduzir a resolução. E depois de um tempo jogando a 30 FPS, isso te incomoda menos, você fica um pouco mais habituado com a taxa de atualização, contanto que ela seja constante. Acabei jogando boa parte do tempo modo fidelidade, mirando aí os 30 FPS, mas deixando o VRR tentar deixar o jogo mais responsivo e quem sabe até ganhar uns frames a mais quando tem performance sobrando. E sobre o jogo em si, tá bastante bom. Especialmente se você gostou do primeiro game e gostou do Miles Morales, não tem erro. Ele dimensiona em cima deles, então entrega algumas mecânicas extras de combate. A árvore de tecnologias dos dois personagens é muito interessante, já que você tem as habilidades para evoluir o Miles, para evoluir o Peter Parker e habilidades conjuntas, né, que ambos ganham se você vai evoluindo aí essa skill tree. Outra coisa muito maneira é o ritmo que o jogo ganhou por você ficar alternando entre os dois personagens. Então, à medida que você joga missões do Miles, algumas coisas avançam no roteiro, enquanto você joga depois com o Peter Parker, outras coisas avançam. É muito fanservice e é muito maneiro toda vez que você está enchendo a porrada em alguém com o Miles e aí surge o Peter Parker e dá uma porrada nele. Tem vários combos que envolvem os personagens ajudar uns aos outros e ficou bem orgânico. Quando você tá numa missão e no meio dela surge do nada o outro Homem-Aranha e vocês começam a bater em conjunto. Então, às vezes você tá olhando um cara, tá prestes a te bater, surge outro NPC ali controlando outro Homem-Aranha e ele salva o seu couro. É muito satisfatório. E ficou uma pontinha de vontade de ter um co-op nesse game. Parece que tava quicando ali para acontecer. Ia ser muito maneiro você poder fazer as missões em conjunto com outra pessoa. Infelizmente ficou de fora, mas fica a ideia aí pro futuro, quem sabe, ou não sei se ia dimensionar legal o game, se ia ter algum problema na parte de se cai um, se o outro pode levantar, sei lá. Ia ter que repensar o gameplay, mas ficou quicando ali essa oportunidade que eu acho que ia ser maneira. Outra coisa que não me cativou tanto assim foi a grande quantidade de minigames e algumas outras atividades extras. Eu entendo como elas funcionam do ponto de vista, às vezes, do roteiro, de você se sentir fazendo atividades do dia a dia, dos personagens, ou tentando entender, às vezes, ou pequenas coisas monótonas, ou mesmo dar uma variada no gameplay, trazer algumas pequenas mecânicas diferentes ao longo, é legal às vezes. Em outros momentos eu só queria continuar pulando de teia entre prédios e socando coisas, porque, às vezes é meio chato você ficar fazendo atividades do dia a dia quando você pode ser o Homem-Aranha. Não estraga a experiência, mas pra mim não sei se agregou tanto assim. Acho que a Insomniac se empolgou muito em fazer minigames ao longo desse jogo. E na parte de roteiro, é um game que entrega um excelente balanço entre você tem momentos mais fanservice, música animada e você e o Miles trocando soco com a galera,
com também alguns momentos, é claro, do desenvolvimento da história e algumas reviravoltas interessantes. Gostei bastante do ritmo do jogo em geral, acho que o roteiro é interessante e impele mesmo o jogador a querer avançar na história. É um jogo mais consistente do que foi o Miles Morales. Aquela sensação de DLC do jogo anterior não acontece aqui, você realmente sente que é uma segunda entrada na franquia, já é um game completo por si só, não só um gostinho extra para quem que terminou o primeiro Spider-Man e queria ter mais uma coisinha para jogar, e tem o Miles Morales. Agora nós temos um jogo em si, com bastante conteúdo, novas mecânicas e principalmente um excelente uso do hardware e das capacidades do PlayStation 5, uma amostra de como realmente usar um game já pensando em Ray Tracing no seu desenvolvimento vai entregar uns gráficos bem diferenciados. Bom galera, essas são as nossas impressões por enquanto do Spider-Man 2. Se eventualmente andar caindo nos PCs aí da galera, obviamente a gente vai depois trazer os PCs para o rolê e ver quais são os recursos que vão ser introduzidos, se uma eventual versão para PC, e a gente acredita que vai vir. Tomara que venha. Manda pra nós, Sony. Esse jogo no PC vai ser uma delícia. 60 frames, 4K, Ray Tracing no talo e pôr numa tela ultra-wide, vai ser ainda mais maneiro jogar o game que já tá excelente no PlayStation 5. Então recomendo fortemente, se você gostou dos games anteriores, eu não tenho dúvida que você deve jogar esse game. E se você não jogou, talvez comece pelos outros antes. Não envelheceram mal. Nenhum dos dois. Tanto o Marvel's Spider-Man quanto o Miles Morales, os dois games ainda estão bem jogáveis. Talvez comece por eles, aproveita que estão um pouquinho mais baratos e depois chega aí no Spider-Man 2. Para mais testes, é só vocês assinarem o canal para ficar sabendo quando a gente tira o pó do nosso PlayStation 4, que estava um pouquinho parado, coitado, e põe ele para rodar uns games para montar uns comparativos. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!